os nossos agradecimentos. Encerrado o lançamento do Código de Ética dos Estudantes de Medicina, e de imediato continuará com a presidência dos trabalhos Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, que fará a apresentação da palestra sobre o tema Ética Médica, Princípios e Virtudes. Senhoras e senhores, me cabe a honra de apresentar o palestrante desta conferência, Dr. Aníbal Gil Lopes, a quem peço que venha até o palco. Dr. Aníbal é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor em Ciências Fisiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Pós-doutor na Yale University. Livre docente pela Universidade de São Paulo. Professor assistente doutor e professor associado da Universidade de São Paulo. Professor visitante da The Johns Hopkins University. Professor visitante da Yale University School of Medicine. Foi professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aposentado em 2014. Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Rio de Janeiro, UFRJ. Professor titular da Universidade Camilo Castelo Branco, Unicastel. Membro de 11 academias, dentre as quais a Pontifícia Academia Provita Vaticano e a Academia de Ciências de Lisboa. Essa é uma síntese, uma estreita síntese do vasto currículo do Dr. Aníbal Gil Lopes, a quem já consideramos como um conselheiro honorífico do Conselho Federal de Medicina, pelos esforços que vem desenvolvendo, sempre prestes, pronto a contribuir com as nossas necessidades, enriquecendo o nosso dia a dia com sua presença e com sua sabedoria. Passo a palavra, então, ao nosso conferencista para a sua conferência. Existe um microfone de mão também? Microfone de mão? Sim, acho que... Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e esse agradecimento expressa bem a importância de termos amigos, porque os amigos sempre nos apresentam de uma forma hiperlativa, não é? O que é muito bom. Agradeço imensamente ao Dr. Carlos Vital Tavares Correia de Lima, presidente do Conselho Federal de Medicina, e tenho a certeza de que, diante de tantas pessoas envolvidas diretamente com o uso do código, na plateia há pessoas que têm muito mais conhecimento sobre as questões que eu deveria abordar do que eu próprio. E, mais do que isso, tem a experiência do uso na atividade judicante do código e da reflexão dos princípios, das bases que esse código acabam envolvendo. Eu vou falar, eu não sou capaz de ficar parado aqui. Eu gostaria de começar com aquilo que talvez eu tenha a minha experiência profissional. Eu fui nessas alturas, cerca de 45 ou mais anos, entre monitor e professor dos vários estadios da carreira, professor de biofísica, de fisiologia. E, portanto, há alguns arquétipos que, para mim, eles são extremamente interessantes para a compreensão da nossa natureza e das nossas relações. Portanto, eu gostaria de começar. Eu vou falar somente 2 tópicos. O primeiro deles é a concepção da origem da vida. A origem da vida, ela está naquele momento onde se forma uma membrana, a membrana, capaz de separar espaços. Este é o momento que a vida se forma. Uma membrana
que será capaz de delimitar aquilo que é o próprio, aquilo que é o self, daquilo que é o meio extra, do lado de fora. Para um biofísico, esse conceito é fundamental, porque a vida, ela tem a sua analogia, eu diria mais do que analogia, a sua alegoria, nas funções de uma membrana celular. Uma membrana que, ao mesmo tempo que estabelece a individualidade, ela deve conter aqueles elementos de comunicação que permitem que haja um equilíbrio entre o meio interno e o meio externo, que contenham aqueles elementos moleculares essenciais capazes de estabelecer relações com outras células e desenvolver aquilo que é fundamental no conceito de vida, que é a funcionalidade, capaz de desempenhar uma função, de realizar trabalhos, enfim. Portanto, fora dessa dimensão, é muito difícil compreendermos a vida. E se eu for pensar em termos de ética, de moral, exatamente a ponderação entre a relação do eu com a sua integridade e o outro, e o meio e o outro, são exatamente os aspectos que delimitam aquilo que nós entendemos que é a ética, a moral. Essa membrana celular, ao mesmo tempo que ela tem que permitir a aquisição de elementos nutritivos e a expulsão de seus metabólitos, frequentemente nocivos, portanto, que permite que, diante de um meio, a célula estabeleça uma relação de interatividade onde o seu interior tenha uma estabilidade, uma constância, uma estabilidade. E aqueles órgãos que num organismo multicelular, multiorgânico apresentam e que representam essas funções celulares, têm a mesma função. Se eu pegar, por exemplo, o pulmão, se pegar o sistema digestório, o sistema renal, eu vou ver que não existe, por exemplo, uma urina que tenha normalidade. A normalidade da urina é ser anormal, não ter parâmetros pré-definidos, porque os parâmetros dependerão da necessidade excretória. O que importa é a estabilidade do meio interno. Nas relações, há relações que são muito próximas, aquelas que garantem, por exemplo, adesividade celular, comunicação intercelular, até aquelas comunicações mais complexas que envolvem a presença de receptores, a secreção de moléculas comunicadoras que permitem inter-relação local ou à distância. Daqui saem as noções de substâncias autócrinas, substâncias endócrinas. Eu estou colocando esse modelo muito biofísico, baseado em uma membrana, que ao mesmo tempo que separa, que garante a formação do self, ela garante as comunicações, as adesões, a interação, o desenvolvimento de funcionalidades. Ela representa as nossas relações sociais, ela representa a nossa homeostase, que vai além da homeostase funcional, fisiológica, bioquímica, a essa grande homeostase psíquica, social, espiritual, que garantem a interação, que garantem a integridade das pessoas. Pessoas agora que são, eu diria do ponto de vista alegórico, essa célula com a sua membrana. Estabelecer esses limites, que são limites que não isolam, mas são limites que permitem a interação necessária para a vida,
são fundamentais. Se eu olhar, por exemplo, uma célula cancerosa, talvez a primeira coisa que ela perca seja a capacidade de controlar-se e estabelecer relações adequadas com as células vizinhas, dando, portanto, um elemento invasivo, um elemento que perde os seus limites e que vai perdendo a sua própria integridade, que também nas nossas relações humanas são muito frequentes e evidentes. Portanto, quando a gente vai falar em código de ética, em princípios éticos, o que nós estamos falando são dos nossos limites e interações. E se eu pudesse dar um nome à ética, eu diria que é gentileza. É que estas relações sejam tão gentis que eu mantenho a integridade, a cooperatividade dos outros e a minha própria. Que me proporcione a felicidade que a gentileza pode me proporcionar e que estabeleça relações extremamente construtivas, que sejam realmente relações integrativas, relações que somam e desenvolvem progressivamente a capacidade de gerar funções mais elaboradas, mais complexas e mais efetivas. O código de ética, ele deve ser exatamente este facilitador, este indicador de como é que estas relações se estabelecem. Como sem jamais eu agredir a mim próprio, mantendo a minha integridade, a minha saúde, mantendo a minha realização, eu estarei em uma relação com o outro, com a sociedade, em diferentes níveis, de uma maneira em que o todo, ele se enriqueça com a minha participação. O Código de Ética visa essencialmente a isto. Se eu for olhar do ponto de vista de escolas filosóficas, eu teria muitas escolas, muitas formas de se observar quais são os pilares, os fundamentos, sobre os quais podemos estabelecer códigos de conduta. Se eu pegar, por exemplo, bioética, que tem sido muito estudada e para a qual se tem tentado estabelecer critérios pivotais, eu terei diferentes bioéticas, baseadas em diferentes concepções da pessoa, em diferentes antropologias. Eu não tenho uma bioética, eu tenho um conjunto de bioéticas que nascem de experiências e de percepções pessoais, de reflexões de grupos, e que, se respondem às questões que alguns colocam, não responderão às questões que outros colocam, ou que não responderão de modo, eu diria, integrativo em todas as situações. Irmos em alguns congressos ou lermos livros de bioética, nós teremos confrontos importantes, ideológicos, do que sejam os princípios de bioética. Às vezes a gente, sob a égide de bioética, a gente pensa que a gente resolve as coisas. Não se resolve, simplesmente se coloca com clareza diferentes pensamentos, diferentes antropologias, diferentes sistemas propostos de interações e superação de conflitos. Da mesma forma que os conflitos celulares, eles são elaborados dentro daquilo que nós chamamos imunologia, de um modo geral, não é que são os conflitos das naturezas distintas, das diversidades, que geram a necessidade de proteção, que geram a necessidade de integração, que são os processos fisiológicos, que não são simples e que nem sempre eles conduzem à saúde. É a ruptura de certos processos que causam a doença. Também na nossa vida social, há certas rupturas em que elas geram a doença social, no seu sentido mais amplo, as dificuldades de relações, que geram a dificuldade de juntar forças para o crescimento.
E muitas vezes as forças são juntadas de tal modo que elas são destrutivas. Isso no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações. E uma das relações fundamentais é a relação médico-paciente. Onde o médico, sem perder a sua autonomia, sem perder a sua integridade, ele tem que respeitar o outro na sua integridade, na sua autonomia. Portanto, são conflitos de interesses que aparecerão em inúmeros momentos, em inúmeras situações. E que, como alguém da área muito básica, da área de biofísica, eu vejo a sua representação essencial naqueles fenômenos moleculares que dão origem à vida. E que, dando origem à vida, eles vão dando sucessivamente, eu diria, que categorias diferentes de relações que culminam nas relações muito mais elaboradas, que são as relações sociais, as relações de conteúdos intelectuais, as relações de afetos, de sentimentos, de espiritualidade, de religiosidades, e que envolvem relações, envolvem receptores, a capacidade de perceber, de sentir, de acolher aquilo que o outro sinaliza, emite a sua informação. Portanto, a alegoria que eu faço de um código de ética médica se reduz àquelas funções celulares fundamentais, onde cada representação molecular, ela, ao longo da evolução da vida e da espécie humana, atinge níveis extremamente complexos. E o Código de Ética Médica, ele tem por finalidade ser aquele que direciona, que ilumina, que dirige, que facilita, que torna estas relações as mais saudáveis e construtivas possíveis. Longe de um Código de Ética Médica ser uma relação de poder, não poder, permitir, não permitir, de punir, de corrigir, o Código de Ética Médica, na sua proposição atual e na sua reformulação, é um código de princípios. O código que deve ser iluminador, que deve fazer com que nós compreendamos melhor as nossas relações e saibamos, nesta trama complexa da vida, nos pautarmos de tal modo que nós não sejamos disruptores, mas construtores de relações saudáveis. Relações com os pacientes, relações com a sociedade, relação com nossos colegas, relação com as nossas instituições. Portanto, é um código que a grande proposta do código anterior, que foi realmente um grande avanço, e desta revisão, que deve aprimorá-lo. Nós tivemos inúmeras reuniões onde uma série de aspectos foram sendo elaborados e consensuados, de tal modo que nesta reunião nós temos praticamente um código totalmente revisto, com poucas questões ainda não decididas nas reuniões anteriores, e que serão a matéria das discussões de hoje à tarde e complementação de amanhã. Esse era o primeiro aspecto que eu gostaria de colocar de uma forma alegórica, sabendo que do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual, quase a maioria de todos os senhores sabe muito mais do que eu, estariam muito melhor aqui sentados falando sobre os princípios e as virtudes do Código. Eu talvez seja a pessoa menos preparada para discutir o Código dentro desta Assembleia tão seleta que representa a medicina brasileira de todos os seus pontos, de todos os lugares do país. E das diferentes representações societárias, inclusive. A segunda coisa que eu gostaria de refletir é sobre a natureza da medicina. Se a medicina, eu entendo que ela tenha nascido naquele primeiro momento em que alguém se debruçou sobre o outro para cuidar, sem conhecer nenhuma técnica especial, simplesmente movido
pelo aspecto da solidariedade, que acode o outro na sua queda, na sua falha, colocando-se a serviço do outro, que esse talvez seja o grande elemento fundamental do ato médico. E vivemos em um momento de grandes transições, em que nós temos que reconceituar o que é ser médico. Onde, depois de algumas décadas de grandes avanços tecnológicos, alguns aspectos do exercício da medicina nem são, de fato, exercidos por médicos ou pessoal da área da saúde. São exercidos por engenheiros, pessoas especializadas em computador, que fazem a máquina funcionar. Os senhores devem ter, mais do que eu, a noção muito clara do que a abordagem complexa, tecnologicamente complexa, vai muito além da capacitação do profissional da área da saúde, exigindo que aquele indivíduo com uma formação sólida em física e engenharia seja o que, de fato, realiza procedimentos diagnósticos, procedimentos terapêuticos. Eu diria, por exemplo, que se possa fazer a colimação de um foco de emissão de radiação e que ele possa ter, por exemplo, uma movimentação que cause o mínimo de dano aos tecidos periféricos e concentre a sua emissão em um núcleo tumoral. Isto é alguma coisa que depende essencialmente de aspectos tecnológicos dominados por engenheiros e físicos, matemáticos, especialistas em computação. Portanto, a medicina evoluiu de tal modo que muito daquilo que nós utilizamos na nossa prática diagnóstica, na nossa prática terapêutica, foge da nossa competência o seu domínio. O seu domínio. Mesmo aquilo que teoricamente era muito próximo de nós, que é, por exemplo, a bioquímica, a engenharia molecular, começa a ficar distante. Quer dizer, quantos de nós é capaz de vislumbrar como é que se desenvolve um novo fármaco? Como é que eu entro dentro de uma molécula e começo a reconstruí-la, modificar radicais para aumentar a sua afinidade a certos sítios, para eliminar partes da molécula que possam induzir efeitos adversos graves? Como é que eu mexo com isto? Então, a medicina, naquilo que é a sua técnica, aquilo que é o substrato que transformou profundamente a medicina nas últimas décadas, cada vez menos é do domínio do médico. E a gente tem que compreender cada vez mais qual é o papel do médico. E aqui a gente vive um momento, na minha opinião, de grande transição. Eu sou de uma geração onde a busca do conhecimento tecnológico, a busca científica, foi um grande objetivo, onde nós sempre avaliávamos a capacidade, a qualidade do médico a partir do seu conhecimento e do seu domínio tecnológico. A tal ponto que nós esquecemos em certas áreas ou em certas práticas que o ato médico é outro. O ato médico fundamental é o debruçar-se sobre a necessidade do outro. É uma relação humana. Uma relação humana. E que talvez o médico o paciente não nos procurará no futuro para que a gente faça diagnóstico, mas que nós sejamos capazes de iluminar e conduzir a sua vida, na sua fragilidade, na sua dor, na sua insuficiência. Porque não está longe o dia em que, através de dispositivos à distância, talvez inseridos em algum sucessor do que hoje são nossos smartphones, nós seremos capazes de ter a realização de exames e de detecção de alterações, quer sejam moleculares, anatômicas, funcionais, e, portanto, estará fora da alçada do médico a realização destas coisas.
E aqui o médico adquire uma nova função, que é a sua velha função, que tem que ser redescoberta. É aquele médico que é especialista na pessoa, na humanidade da pessoa. Não é mais especialista nas partes da pessoa, no corpo da pessoa, mas que agora é o grande especialista na humanidade dos seus semelhantes, que parte da sua própria humanidade. E isto tem um grande reflexo na nossa formação, nos currículos médicos. O que se propõe para um estudante de medicina? É por isso que nas grandes universidades do mundo, hoje, há disciplinas que não existiam no meu tempo e possivelmente no tempo de uma boa parcela daqueles que hoje nos reunimos aqui. Humanidades. Como é que eu compreendo o outro? Não o corpo do outro, não a doença do outro. Como é que eu compreendo o outro? Como é que eu posso ser aquele profissional do cuidado que leva o outro, em qualquer situação que ele esteja, a ser mais pleno, mais inteiro, mais completo? Mesmo que seja no processo do morrer. Mesmo que seja naqueles processos de perdas essenciais. Como é que eu conduzo esta pessoa a uma plenitude maior? E essa talvez venha a ser a grande atividade médica do futuro. De um futuro que, de certo modo, não esgota, mas que ampliou o uso das tecnologias. E ele tem que se perguntar se ele é o senhor das tecnologias ou ele é o senhor da vida, o senhor da pessoa, aquele que é capaz de servir ao outro enquanto pessoa. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que o nosso código deve sempre nos colocar. Onde as relações humanas, elas são um objeto maior do que as relações tecnológicas. E eu imagino que, tendo saído da minha juventude, da etapa de minha formação, com o grande objetivo do aprimoramento técnico, eu pessoalmente fiz cursos desde física, de matemática, de instrumentação. Uma das minhas paixões é oficina mecânica, oficina de eletrônica, é construir aparelhos. Eu que fui orientado para ser um tecnólogo desenvolvendo tecnologias para a saúde, eu, depois de 50 anos, me apercebo de que aquilo de mais precioso, que a atividade, a profissão, aquilo que eu professo, aquilo que eu coloco como a base da minha crença, do sentido da minha vida, funcional, ela é humana. E que, se eu não atingir a pessoa, se eu não for capaz de ser aquele que oferece cuidados, que oferece caminhos, aquele que caminha junto, aquele que é capaz de levantar o outro quando cai, a minha atividade profissional deixa de ter sentido. Como professor, ao longo de 50 anos, quer dizer, o que é que eu posso oferecer a um aluno? Eu só posso oferecer a um aluno esse caminhar junto que permite que ele tenha o despertar da curiosidade, o despertar da reflexão, que tenha a capacidade de alegrar-se com a descoberta, com todas as descobertas, que é capaz de tirá-lo de uma atitude receptiva para ser aquele que reconstrói conhecimentos, que redescobre. Não é o conhecer, é o descobrir o sentido do conhecer. E, portanto, nós vivemos num momento civilizacional extremamente grave. Um momento em que as velhas fórmulas, elas não dão respostas adequadas. Nossas fórmulas políticas, nossas fórmulas econômicas, onde, ainda que tenhamos obtido imensos avanços, que a gente pode estar preocupado em conseguir água na Lua, em Marte, a gente não consegue, em inúmeras situações, ter água potável.
água minimamente limpa para grandes segmentos da população. Quando a gente tem a capacidade de detectar, do ponto de vista molecular, doenças e os causadores de doença, eu diria a fisiopatologia, não é? A gênese da doença, eu não sou capaz de distribuir para a população penicilina e cuidados essenciais. Representando o Conselho Federal de Medicina, a Conitec, esse é um dos grandes desafios que eu sempre me vejo. É tentar se incorporar tecnologias de altíssimo custo, que um paciente custará 3,5 milhões por ano, 4 milhões por ano, e não se ser capaz de atender como pessoa e dar qualidade de vida através de procedimentos básicos a grande parte da população. Estas são as fissuras, são as fraturas que nós temos que curar, que superar. Quando refletimos sobre o código de ética, ética médica, nós essencialmente perguntamos qual é o nosso papel na sociedade como médicos. Qual é a nossa proposta? Qual é a nossa conduta? Onde iremos curar as feridas da população? As feridas das pessoas, do ponto de vista físico, suas feridas emocionais, que são muito maiores, frequentemente, mais complexas. Como é que eu posso ser elemento social de cura das feridas sociais? Não posso ter uma medicina que não tenha uma dimensão social. Tem essa grande dimensão de fazer uma população capaz de chegar a uma plenitude maior de sua saúde, e sua saúde envolve inúmeros aspectos que não são somente físicos. Portanto, eu diria que nós temos uma tarefa que foi chamada hoje de hercúlea pelo nosso presidente da Associação Médica Brasileira, não é? Mas é mais do que hercúlea. Porque o hercúleo pode parecer do lado de fora, mas ela é hercúlea para nós nos redescobrirmos, para nós reencontrarmos a nossa identidade. Um código de ética médica deve ser um grande facilitador para nós encontrarmos a nossa persona, no sentido grego, não é? Aquilo que somos, qual é a nossa relação, o papel que nós desenvolvemos e desenvolveremos na nossa sociedade. O Código de Ética Médica, à medida em que ele ilumina relações, ele também delimita papéis. E papéis que a letra do código não será capaz de transmitir. Não será capaz de transmitir. Por quê? Porque a letra é uma forma fria de exteriorizar sentimentos indizíveis. E quando refletimos ética médica, quando refletimos isso com nossos estudantes, com os nossos colegas, com os nossos pacientes, nós estamos trabalhando em um outro limiar de vida, que tem uma outra sublimidade, porque ela começa a tocar no sentido da vida de cada um. Aquilo que pode levar a pessoa à sua plenitude existencial. Um código que não tenha esse vislumbre da existencialidade, ele é um código frio e que não atende às necessidades. Exatamente por isso, o Código de Ética Médica brasileiro, ele é um código de princípios. Ele não está querendo resolver questiúnculas, situações particulares. Ele deverá ser um código capaz de iluminar reflexões. Ao longo das nossas discussões, ao longo de todo esse tempo e das duas CONEMs anteriores, quantas vezes não aparece o desejo de se delimitar situações e conduzir situações? Isto não é tarefa de um código de ética médica. Resoluções do Conselho Federal, outras coisas. O código de ética médica deve ser este iluminador daquilo que é essencial, daquilo que são os princípios, aquilo que dá sentido à nossa vida, aquilo que permite que a nossa inserção seja construtiva, funcional, que permita construções sucessivas de maior complexidade
das relações médico-paciente, das relações médico-sociedade, corpo social médico, conselhos federais, associações médicas, com a sociedade como um todo. Esses níveis de responsabilidade, onde nós somos, certamente, agentes muito importantes na reformulação. E uso a palavra reformulação para um mundo que, sob inúmeros aspectos, perdeu seu rumo. E que, portanto, busca soluções novas, busca soluções viáveis. Quando nós chegamos a uma situação que não é brasileira, mas que é de inúmeros países, de termos eleições presidenciais, eleições de câmaras, eleições disso e daquilo, onde os eleitos não conseguem jamais maioria. Vou pegar um exemplo paradigmático, que é a última eleição americana, que ainda que lá nas contas tenha sido eleito, se eu fizer outras contas, não representa o maior número de votos, não é? Quando eu tenho eleições para governadores, prefeitos, governos, CRMs e tudo mais, onde os que ganham com 20 e poucos % dos votos, mostrando claramente que nós vivemos um momento de transição em que nós não nos compreendemos e não somos capazes de encontrar uma nova conformação mais unitiva, mais funcional, mais orgânica. Esta versão do código, ela está sendo processada em um momento de crise e de transformação. E encontrarmos os fundamentos da própria profissão é fundamental. Ou eu redescubro a profissão como o ato fundamental do cuidar, e do cuidar humano, onde eu redefino a profissão médica como uma profissão da especialização na humanidade do outro, ou eu me perco nos grandes interesses de grandes empresas multinacionais que tentam nos vender e nos tornar caixeiros viajantes de equipamentos, de drogas e de outras coisas, com grandes vieses de conflitos econômicos, de conflitos de interesses. Inúmeros colegas nossos embarcam nesse caminho, por exemplo, de serem os representantes de grandes interesses econômicos através de tecnologias de alto custo, esquecendo que o seu compromisso, a sua profissão no sentido de manifestação daquilo que se crê e ao que se adere, não é isto. A sua profissão essencial é a profissão de ser aquele que leva a humanidade, a pessoa, à sua plenitude. Condutor da vida. Aquele que deve ser preparado e assume a responsabilidade de ser aquele que leva a vida do outro a uma resolução, a uma complementação, a ser o máximo que o outro pode ser na sua situação real. Na sua situação real. Que pode ser a situação depois de grandes afrontas físicas, com perdas de membros ou de funções, com a questão crescente da idade, que aumenta progressivamente, e que é alguma coisa que tem em si um bem e um mal, porque no final se vive tanto que se deseja eutanásia, não se quer mais viver, que é paradoxal. Quer dizer, como é que nós somos aqueles que assumem na sociedade o papel de serem os especialistas em humanidade? Por isso que o Conselho Federal, seguindo uma tendência internacional, tem uma Câmara, uma comissão de humanidades, que as melhores faculdades do mundo de medicina, as do Brasil também, as melhores, têm programas alguns mais embrionários, outros mais bem desenvolvidos, mas esta visão de que o médico, ele deve ser algo mais do que alguém que domina técnicas diagnósticas e técnicas terapêuticas. Não? Que a gente se afaste de ser o especialista em tecnologias, mas nos tornemos cada vez mais especialistas em pessoas. Esse é um desafio.
E eu ousaria dizer que, na minha visão, em algum momento, a profissão médica se dividirá em muitas profissões. Em que algumas delas, em que hoje correspondem ao uso de um CRM, ao uso do título de médico, serão outras coisas. E que o médico será aquele que é capaz de cuidar de pessoas. Se eu olhar o elenco das nossas especialidades médicas, há algumas que, e não estou tirando valor absolutamente, elas têm que ser tecnológicas, mas elas estão cada vez menos imbuídas do papel humanístico, o papel de cuidar de uma pessoa. São atitudes e são tecnologias acessórias de inestimável valor. Mas a questão fundamental é reencontrarmos a identidade do médico, que não é um tecnólogo, que não é um dominador de aparelhos complexos, de metodologias complexas. Ele tem que ser aquele que é especializado em uma coisa muito mais complexa do que aparelhos e tecnologias, que é a natureza humana, os sentimentos humanos, as aspirações humanas, os devires humanos, os sonhos humanos, porque esta é a matéria essencial de sua atividade médica. Esses eram os 2 pontos que eu achei que eu poderia tocar, e saindo talvez da grande linha da reflexão teórica sobre ética, sobre princípios, uma linha filosófica, adotar uma linha que a gente chama linha sapiencial, e que ela é profundamente discutida nas grandes religiões, onde haverá aqueles que gostarão de analisar sobre uma estrutura filosófica, aquilo que crê, aquilo que espera, a explicação do mundo, e outros que têm o olhar capaz de, a partir da realidade, desenvolver uma leitura sapiencial, aquela que traz uma resposta que torna o outro mais semelhante e que juntos nos tornamos maiores. Era isso, senhor presidente. Me desculpe de ser do tempo que eu usei e de ter saído daquilo que certamente era a sua intenção e que aqueles que vieram queriam ouvir, não é? Mas aquilo que os senhores queriam ouvir, eu não sou capaz de falar e os senhores conhecem melhor do que eu, que são os princípios fundamentais, filosóficos, que regem a ética, que regem a moral, né? Filosóficos e teológicos, no caso da moral, os princípios deontológicos e tudo aquilo que, quando eu me coloco diante dessa plateia, eu me sinto o último que poderia interferir nesse processo. Obrigado. Bem, eu acho que a autorização de todos para expressar satisfação com a sua conferência. O senhor nos fez uma exaltação da humildade, da compaixão, no sentido da observação das nossas responsabilidades, e estamos mais estimulados, certamente, para os trabalhos que vêm pela frente. Com a sua sabedoria, o senhor nos acrescenta valores para que possamos, não é, ter mais proficiência nas adequações que precisam ser feitas ao Código de Ética Médica. Mais uma vez, eu lhe agradeço a excelente conferência, professor. Ética Médica, Princípios e Virtudes. Uma bela aula. Muito obrigado.